Então, o doutor Alessio Rampazzo vai apresentar mais um caso aí, médico da equipe do nosso serviço também, do Hospital Júnior. Alessio tem formação cirúrgica também, né, Alessio? Bom, boa tarde, pessoal. Dando continuidade à apresentação dos casos. Bom, o paciente, sexo feminino, 26 anos, fez um sleeve no dia 25/4, alta no segundo pós-operatório, em bom estado, retornou no 16º operatório, pós-operatório com dor, febre, já rapidamente evoluiu para choque, foi internado em UTI e solicitado uma TC. TC mostrava sinais de peritonite, coleções gasosas e vesículas gasosas, uma coleção de 155 ml adjacente à anastomose. Foi submetido a uma drenagem percutânea, drenado 110 ml de líquido achocolatado, persistiu em mau estado geral. O paciente fez um quadro pulmonar associado a isso. No dia seguinte foi encaminhado à laparoscopia, drenagem de abscesso intracavitário e drenagem da cavidade. Foi observada a anastomose estava íntegra. Foi submetida a EDA no 21º pós-operatório, tinha uma fístula pequena, essa fístula não era facilmente visível durante o exame. Foi passado o aparelho, viu, já marcou. Uma conduta que a gente optou. Passagem de prótese totalmente recoberta da Boston, uma prótese grande de 23 por 155. No 6º dia da passagem da prótese, foi feito um raio-x, tinha uma migração distal, foi optado por um reposicionamento e uma passagem de uma sonda nasoenteral para dar suporte nutricional. Essa paciente ela tinha tentado fazer uma endoscopia alguns dias antes da primeira endoscopia para passagem de prótese e durante a anestesia fez um quadro de broncoaspiração, precisou suspender o exame, por isso que teve assim, essa alongado para a passagem da prótese, uns dias alongados aí. Esse é um ED do 16º dia da pós-passagem da prótese e 10º dia pós-reposicionamento, mostrava uma passagem de contraste livre. 28º dia da prótese foi feito uma EDA com retirada da prótese, a fístula tinha sido resolvida. Bom, passado o aparelho, feita a apreensão do fio na parte proximal. Aqui é só a gente fazendo a primeira visualização. Imobilizado ela distalmente para ela soltar. Aí depois você já consegue puxar ela com mais facilidade, tirando pela boca. Feito uma endoscopia de revisão. Nesse caso foi optado por fazer uma dilatação da incisura com o balão para corrigir um pouco mais o eixo e diminuir a pressão e impedir que refistulize. Aí a gente consegue ver fibra quebrando através do balão. Feita endoscopia, sangue um pouquinho, é bom sinal que quebrou fibra. Dilatou. E essa paciente ela ainda não foi de alta do hospital devido ao quadro pulmonar que ela teve pela broncoaspiração na primeira tentativa de... Aí ele já está repetindo, pode cancelar. Da parte nutricional, esses pacientes costumam evoluir bem com a passagem da prótese, dá para realimentar o paciente precocemente, às vezes o paciente vai de alta, se já tiver resolvido o quadro de sepse abdominal, o paciente fica bem, retorna para a gente retirar aqui, normalmente sem problemas. Essa paciente, infelizmente, não evoluiu dessa maneira pelo quadro pulmonar, mas da parte gástrica da fístula, a prótese resolveu tranquilamente. Casinho simples, né, Alessio? Como o Alessio falou, não, do meu só caso para ilustrar. Vou
apresentar um caso simples. A paciente só chocou, septicemia, aspirou. Mas da parte, depois que passou a prótese, começou a diminuir dreno, débito de dreno, ela foi evoluindo bem da parte abdominal. O que está pegando para ela mesmo é que ela teve uma broncoaspiração importante na primeira tentativa de endoscopia durante a... Então, esse caso ilustra bem aquilo que a gente discutiu anteriormente, né? Que é a resolutividade da prótese, né? Que é a conduta que a gente faz hoje. Quanto mais rápido você passar a prótese, melhor. Então, quanto mais rápido você fazer a drenagem. Não, na verdade... Da retirada. Foi feito um ED com 16 dias e já viu que não tinha extravasamento. Inclusive o contraste passava peri-prótese e drenava livre. A gente tem a conduta de esperar 4 ou 6 semanas. A prótese totalmente recoberta, a gente não espera que tenha tanta dificuldade para retirar ela. Então a gente espera 4 semanas e foi o prazo que a gente esperou. Sobre o resultado do uso da prótese num quadro séptico ou mais grave e num paciente com um quadro mais estável, tem alguma diferença na conduta, no resultado da colocação da prótese? E entre a prótese e uma cirurgia, no caso haja deiscência, tem alguma coisa que mostre alguma diferença disso? Vai ser apresentado um caso daqui a pouco com que ocorreu deiscência. Agora sim, a prótese, se você está com um paciente séptico em UTI, a UTI cobra isso da gente que resolva o quadro séptico. Então você fechando a fístula, você drenando como ele tinha sido drenado, tanto percutâneo ou depois foi submetido à cirurgia, você tirar o paciente desse quadro séptico e resolver, fechar, ocluir ali a fístula, a tendência é que esse paciente evolua melhor. Então a gente não tem, assim, não espera para tomar esse tipo de conduta, sabe? Eu não entendi, Elcio. Você está pensando em cirurgia em termos de sutura? Não, porque a cirurgia é feita... sobre desculpa, eu já estava pensando numa deiscência, mas aí... Aqui a anastomose estava íntegra, né? Era uma fístula no ângulo de RIS mesmo. Seria talvez para o próximo caso, mas aí a diferença de resolubilidade no uso da prótese entre um paciente séptico e um paciente que não chegou à septicemia, tem alguma diferença? Clinicamente tem uma diferença muito grande, né? Do ponto de vista da endoscopia não tem. Para nós é uma fístula que nós vamos tratar. Exato. Mas clinicamente o paciente que entra em choque séptico é um paciente extremamente mais complicado, né, do que o paciente que só está com a fístula ali, você vai tratar a fístula. Clinicamente é muito diferente, né? É um caso que ilustra bem. Eu fiquei impressionado como vocês fazem rápido a endoscopia, viu? Esse vídeo ele ficou com 1 minuto. O exame todo tinha 45 minutos. 45 minutos. Lógico. Você vai fazer uma apresentação. Então, um exame é um procedimento que durou 45 minutos, 1 hora. Você tem que fazer, tem que marcar, tem que colocar os marcadores. A gente faz isso de rotina, coloca aqueles grampos lá, né? Como o Galvão costuma falar, a técnica tabajara, né? Põe o grampinho lá e marca onde é que está. Então, isso pode ser feito também com lipiodó, com contraste, você marca, mas é sempre bom ter a marcação externa também. O que precisa é fixar o paciente, não deixar ele ficar mexendo, né? Senão altera tudo, né? A apresentação do Dr. Galvão aqui, tratamento endoscópico da obesidade e diabetes, nós deixamos, ela vai estar no site. Então nós vamos disponibilizar no site e vocês podem depois, quem estiver assistindo aí, pode depois ver posteriormente no site. Então, mais alguma pergunta aí, pessoal? Que prótese que você usou? 23 por 155. A paciente tinha um sleeve. Tinha um sleeve. Então, no sleeve a prótese tem que ser bem comprida, né? Se der para deixar a prótese no bulbo do adenal, até melhor. Né? Ela ficou ancorada depois do reposicionamento, ficou ancorada na incisura, ficou bem ancorada, não migrou mais. Quando vai passar a prótese,
uma orientação que a gente tem e que eu acho que é muito importante. É melhor deixar a prótese mais para baixo do que mais para cima. Tá certo? Então, se você tem alguma dúvida, deixa a prótese mais para baixo. Porque enquanto a prótese não expandir, é fácil você puxá-la mais para cima. Então, em caso de dúvida, deixa ela mais para baixo, daí você vê lá, não ficou numa posição boa, puxa para cima. Isso é muito simples. É só pegar no barbantinho e puxar para cima, a prótese ainda não expandiu, sem problema. Agora, se você passa a prótese mais para cima, depois para descer a prótese para baixo, às vezes é muito difícil. Às vezes é muito difícil. Você dá um trabalho danado, começa a dar problema. Então é melhor, né, em caso de dúvida, deixar um pouco mais para baixo, depois puxa para cima. Mas ela ficou pós-pilórica, a prótese na passagem. Só que ela desceu um pouco e a gente teve que tracionar uma semana depois. Ela desceu e daí você puxou para cima. Isso. Vocês puxaram a prótese para cima. Mas ela corou na incisura. E era uma prótese totalmente recoberta, que é o ideal, né? Para não ter o problema. O problema é só que ela migra um pouco mais do que a parcial, né? Então, às vezes pode acabar ocorrendo uma migração da prótese aí. Teve uma prótese dessa que migrou, que depois nós tivemos que tirar por enteroscopia, né? Que dá um trabalho danado, né? Então vamos lá, pessoal. Quem vai apresentar o terceiro caso? Doutora Marcela. Com relação ao uso do anel. Eu acho que a maioria aboliu o anel, né? Acho que o pessoal não está passando mais anel. Eu acho que o pessoal que opera hoje não está passando anel mais. Mas tem muito doente que foi operado. A gente não pode passar uma imagem também assim muito ruim, né? Porque nós somos assim um hospital de alta complexidade. Então esses doentes complexos e complicados vêm muito para cá. O 9 de julho hoje tem mais ou menos uns 90 leitos de UTI. Então é uma estrutura complexa para tratar doente complexo. Então, às vezes você fica com a ideia, poxa, mas esses doentes de cirurgia bariátrica dão muito problema. Não é isso. É que esses casos são os casos que tiveram complicações e que vieram para nós aqui no 9 de julho. Então, assim, a cirurgia da obesidade evidentemente se operam milhares de pessoas e alguns vão complicar, vão ter complicações sérias aí, né? Isso a gente tem aqui por semana, quase.